Oi pessoal, tudo bom? Hoje a aula então é a respeito de fenômenos físicos e químicos. Por que a gente começa por este assunto? Porque não podemos estudar química e física sem que a gente entenda o significado da palavra fenômeno, tá? Essa palavra, ela em ciências tem um significado muito diferente do que na língua portuguesa. Por quê? Porque em português, fenômeno significa algo fora do normal, algo fora do comum, né? Por exemplo, um atleta que se destaca no jogo do futebol, ele é um fenômeno do futebol. Uma ginasta que se destaca entre as outras, ela é um fenômeno na ginástica artística, por exemplo. Então, é algo extraordinário, é algo incomum. Isso em língua portuguesa. Agora, em ciências, gente, o significado é bem diferente. Por isso, hoje a gente vai ver o que significa fenômeno, o que são fenômenos e quais as diferenças que existem entre um fenômeno físico e um químico, certo? Bom, em física, em química, em todas as ciências, os acontecimentos que transformam os corpos, quer em sua composição ou na sua posição no universo, são denominados fenômenos. Em ciências, um fenômeno não precisa ser um acontecimento extraordinário. Basta que seja um fato observável, que ocorre na natureza ou que possa ser provocado experimentalmente. Bom, vamos explicar melhor isso então, tá? Por aqui, ó, em todas as ciências, os acontecimentos que transformam os corpos são denominados fenômenos. Como que pode esse acontecimento transformar um corpo? Ele pode transformar na situação esse corpo ou na sua composição, tá? Então, por exemplo, situação, né, é quando ele estava inteiro, por exemplo, e se quebra. Tu mudou a posição, tu mudou a situação desse corpo, né? Ou, por exemplo, ele estava num lugar, depois ele caiu e ficou em outro lugar. Tu também modificou a posição desse corpo. Mas, o que aconteceu? Tu mudou a situação dele, ou tu mudou a posição dele, mas tu não alterou nada nele. Outra situação é quando esse fenômeno transforma esse corpo, esse material, em outro material. Aí tu tem uma alteração na composição desse material, tá? Então, é importante saber isso, tá? Que os acontecimentos, eles transformam os corpos ou nessa composição ou apenas na situação desse material. Bom, importante, em ciências, um fenômeno não precisa ser um acontecimento extraordinário. Basta, então, que seja um fato observável que ocorre na natureza ou mesmo que possa ser provocado experimentalmente. Como assim? Significa que não precisa ser nada fora do normal, nada extraordinário. Basta que tu observe, então que seja observável. Por exemplo, o nascer do sol. Tu tá lá, tu vê o sol nascendo, tu tá observando um fenômeno. De que ordem é esse fenômeno? É natural. Então, é um fenômeno observável que ocorre na natureza. Ou seja, o homem não provocou o nascer do sol. A natureza que se incumbiu de realizar esse fenômeno. Outro exemplo de um fenômeno observável natural é a queda de uma fruta de uma árvore. Aquela fruta, ela caiu por força da lei da gravidade, então tu observou cair aquela fruta, tu observou um fenômeno de ordem natural. Aconteceu um fenômeno. Agora, se tu vai lá e arranca aquela fruta do pé para te alimentar com ela, esse fenômeno é provocado experimentalmente. Então, é um fenômeno porque ele é observável, tu viu acontecendo e foi provocado experimentalmente por ti que foi lá e pegou essa fruta. Certo, gente? Então, o fenômeno não precisa ser nada extraordinário, ele precisa ser apenas observável e ele pode ocorrer naturalmente ou ser provocado experimentalmente. Mais alguns exemplos de fenômenos. Por exemplo, a chuva, tu observa, ela é algo observável e é um fenômeno que ocorre na natureza. O anoitecer é um fenômeno, porque é observável,
Tu consegue ver o anoitecer e ocorre também na natureza. Agora, por exemplo, o deslocamento de um veículo, de um automóvel. Este é um fenômeno, porque é observável, mas ele é um fenômeno provocado experimentalmente. Por que é provocado? Porque alguém precisou ligar o carro para que ele se deslocasse, né? Para que ele mudasse de lugar, certo? Imagem na televisão. É um fenômeno. Tu observa aquela imagem na televisão, mas provocado. Por quê? Para que aquele fenômeno seja visto por ti, tu teve que ligar a televisão antes, ok? Então, esse é o significado da palavra fenômeno, certo? Em ciências. Agora, vamos entender o que são os fenômenos físicos, tá? Chamamos de fenômenos físicos aqueles que não alteram a estrutura da matéria, ou seja, não modificam a formação de suas moléculas. Foi como eu falei antes, ele não transforma uma coisa em outra, ele apenas muda a situação daquele material, tá? Vamos ver se com os exemplos fica mais claro. Aqui, ó, primeiro exemplo. Quando a água é congelada, ocorre um fenômeno físico. Por quê? Porque não há modificação nas moléculas de água. Ela continua sendo feita de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, mesmo estando congelada. Então, gente, todas as mudanças de estado da água, quando ela passa do estado líquido para o sólido, ou de volta do sólido para o líquido, ou ela passa do líquido para o vapor, são exemplos de fenômenos físicos. Por quê, gente? Porque a água ela não vai deixar de ser água, de ter a mesma constituição molecular, por exemplo, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, se ela passar de líquida para sólida. Ela vai ser água igual, só que no estado físico sólido, congelado. Se daqui a pouco tu deixa ela derretendo e ela fica vapor, ela evapora, mas ela continua sendo água, só que no estado de vapor. Então, não houve transformação de uma coisa em outra, mudou apenas a situação da água, de líquida para sólida, de sólida para líquida, de líquida para gasosa. Então, houve um fenômeno físico, certo? Outro exemplo é quando tu joga uma pedra para cima, por exemplo, e ela cai e se espatifa, quebra toda no solo, né? Ela pode se quebrar em vários pedaços, mas continua com a mesma constituição molecular de pedra. Ou seja, ela não vai deixar de ser pedra porque ela quebrou em vários pedaços. Ela continua com a mesma constituição mineral dela, com a mesma conformação molecular. Continua sendo pedra em uma situação, num estado de pedras menores, mas continua sendo pedra, tá? Então, aí nós já temos exemplos do que são fenômenos físicos, tá? Deixa eu ver se tem mais. Uma barra de ferro, por exemplo. Numa siderurgia, né, eles pegam o ferro e moldam de acordo com aquela peça que eles querem que seja feita naquela siderurgia. Então, o ferro sólido não dá para te moldar. Então, o que eles fazem? Derretem esse ferro e quando ele está no seu estado físico líquido, eles colocam na forma que eles querem, com o formato que eles querem e deixam resfriar. Então, o que aconteceu? Tu mudou apenas a situação daquele ferro, né? Ele estava sólido, tu derreteu, ele ficou líquido, aí tu deixou no molde que tu queria e depois ele resfriou de outra forma, mas sempre sendo ferro, tá ok? Gente, esses são exemplos de fenômenos físicos. Agora, o que são os fenômenos químicos? Como o próprio nome está dizendo, nesse fenômeno a gente tem uma alteração química, uma alteração estrutural da matéria. Ela se transforma, uma coisa se transforma em outra. Por isso, chamamos de fenômenos químicos aqueles que modificam a estrutura da matéria, ou seja, que provocam uma alteração na molécula. Ou seja, inicialmente é uma coisa, depois, por ação desse fenômeno químico, aquela matéria se transforma em outra. Exemplos, a fotossíntese das plantas. Ela é um fenômeno químico em que o gás carbônico combina-se com a água e ambos são transformados em glicose e oxigênio. Então, é assim que nós temos, né? A planta, ela pega o gás carbônico que a gente elimina no ar, ela absorve para ela combina esse gás carbônico com a água que ela retira do solo,
Com essa combinação de gás carbônico e água, ela transforma isso em glicose, que é um tipo de açúcar que ela usa para a própria sobrevivência dessa planta, e ela também transforma em oxigênio. E aí ela libera para nós e a gente usa esse oxigênio. Então vocês podem ver, ó, houve um fenômeno químico de transformação molecular. Tu tinha antes gás carbônico e água, que depois se transformou em glicose e oxigênio. Outro exemplo é quando a gente tem, por exemplo, uma queimada, um bosque, uma mata que é incendiado. Tu tem a transformação da madeira em carvão e cinza. Então, inicialmente era uma coisa, depois do calor do fogo, ela acaba se transformando em carvão e cinza, tá? Não necessariamente, gente, os fenômenos físicos e químicos são separados um do outro, tá? Mas aqui a gente separou para vocês terem uma ideia didática da coisa, para ficar um pouco mais claro, certo? Então, um fenômeno físico, ele muda a situação só, tá? E o fenômeno químico, ele altera a composição. Uma coisa se transforma em outra. Vamos ver se vocês entenderam bem. Se a gente pegar, por exemplo, um pedaço de papel, uma folha de papel, e rasgar esta folha em vários pedaços, o que nós temos? Um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Nós temos um fenômeno físico. Por quê? Porque tu mudou apenas a situação. O papel, que é feito de celulose, ele estava inteiro, ao ser rasgado ele fica em vários pedaços, mas que continuam sendo de celulose. Agora, se tu pegar esse papel e utilizar o calor é um agente físico, né? O calor, o fogo. Mas tu pega esse fogo e coloca nesse papel e queima esse papel. Tu continua tendo celulose? Não, né? Tu vai ter cinzas, né? Tu vai ter outro material que foi proveniente daquela queima. Então, houve uma transformação química. Era uma coisa antes, se transformou em outra depois. Então, neste caso, teve ocorrência de um fenômeno químico. Certo, pessoal? Então, eu espero que com esse áudio e que com esses slides aqui, fique tudo mais fácil para vocês compreenderem que ciências se baseiam nos estudos dos fenômenos e que os fenômenos podem ser coisas simples, não precisam ser extraordinários, bastam que sejam observáveis por alguém, né? Por nós, e que eles possam ser naturais ou provocados por alguém, né? Provocados experimentalmente por alguém. E que os fenômenos são de ordem física, quando eles mudam apenas a situação ou a posição daquele material, né? Não transformam ele em outra coisa. Ou podem ser de ordem química, quando esse fenômeno atua em cima daquele corpo, daquele material, e acaba transformando esse corpo num outro tipo de material. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido tudo. É isso, e até a próxima.